Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Estados Unidos, Europa e também África. Sejam bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, lives para quem busca crescimento profissional, sempre às segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília. E essas lives são transmitidas para minhas páginas Facebook e LinkedIn e também para meu canal YouTube. Desde já a gente agradece a participação da nossa qualificada audiência, principalmente as pessoas que compartilham a divulgação dessa live com a sua rede de relacionamento, principalmente as pessoas também que estão buscando recolocação no mercado de trabalho. Essas lives são apoiadas pela Academia Brasileira da Qualidade, pela Fundação Nacional da Qualidade, a Quality Mark Editora, que é a maior editora de livros da América Latina, e também pelo FestiQuali, que vai realizar entre os dias 9 e 11 de novembro desse ano o maior evento sobre qualidade da América Latina, em Curitiba, Paraná. Por falar nisso, nós vamos aqui ter hoje nessa live, no finalzinho ali, faltando 10 minutos mais ou menos para a conclusão, o sorteio dos seguintes produtos, né? 3 exemplares desse livro, que é um best-seller da Quality Mark Editora, o Polímata. Nós vamos sortear um livro, que também é um best-seller de minha autoria, chamado Certificação 5S, mostrando como forma a cultura do 5S numa organização, um livro de aproximadamente 400 páginas. Você vai ser sorteado também para um curso à distância de 5S de TPM, que você pode escolher qual deles, dentro dos 30 cursos que nós oferecemos no mercado, e também uma inscrição presencial ou à distância no FestiQuali Paraná 2022. Se for a participação presencial, a logística fica, evidentemente, por sua conta, né? Mas a inscrição ela é gratuita. E você pode fazer, caso você queira, fazer de maneira remota. Nós vamos ter aqui hoje, nessa terceira live desse circuito, Qual o Futuro da Qualidade? O tema, qual a relação da sustentabilidade com a qualidade? E eu vou ter a honra aqui de receber na minha sala virtual os meus colegas da Academia Brasileira da Qualidade, a Silvana Hoffmann e o Carlos Schauf. Então, desde já vocês podem participar. É importante, para participar do sorteio, que vocês façam algum tipo de comentário aí no nosso chat. E também aproveite o chat para fazer pergunta aos nossos convidados, porque esse é o maior objetivo da live, é você interagir com os nossos convidados. Então, eu vou interromper aqui a nossa divulgação e já vou convidar primeiro as damas aqui, vou convidar a Silvana Hoffmann. Olá, Silvana, boa noite. Olá, Haroldo, boa noite a todos que estão aí nos ouvindo hoje. Sejam Silvana, todos bem-vindos. Prazer muito grande ter você aqui conosco. Você esteve presente há 1 ano e meio atrás, quando a gente começou a fazer a nossa live. Isso. Em fevereiro ou março do ano passado, 2021. E você teve uma repercussão aqui muito grande na nossa live, por isso você está de volta, né? E também o assunto de hoje, Silvana, é um assunto que foi devidamente planejado com o nosso presidente da Academia Brasileira de Qualidade, o Eduardo Guaranha, mostrando a relação que tem a qualidade com um tema que está muito hoje emergente, principalmente nos últimos 6, 7 anos, que é sobre sustentabilidade. E como você coordena o grupo ao qual eu faço parte da academia para estudar esse tema, para que até a academia tenha um posicionamento com relação a ele, você é a pessoa mais adequada da academia para estar aqui coordenando e me ajudando, junto com essa audiência, a discernir sobre esse tema. Então, seja bem-vinda, Silvana. Muito obrigada. Vamos torcer para que isso seja esclarecido um pouco mais, que eu possa contribuir. E temos outro colega que está totalmente atualizado, que é o Carlos Schauf. Tudo bem, Schauf? Boa noite, Haroldo. Obrigado pelo convite. Schauf, você também, no ano passado, coladinho aí com a Silvana, ali, início de março de 2021, você fez aí a sequência da apresentação da Silvana na nossa live, quando eu ainda não era acadêmico, não é? Você participou aqui da nossa live e você está de volta, justamente pelo conteúdo que você agregou à nossa sequência de live. E agora você é uma pessoa totalmente atual nesse tema, inclusive participa aqui do IPEG, aqui de São Paulo, e a gente vai discernir sobre isso justamente na nossa live, Schauf. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, espero poder contribuir com alguns esclarecimentos no que for possível, né? É um tema ainda muito... com muita coisa para se aprender, né? Muito bem, Schauf. Todos nós três estamos aqui em São Paulo. Para quem está fora de São Paulo, hoje deve estar fazendo aqui uns 14, 15 graus. E nada melhor porque depois que a gente terminar essa live, a gente tomar aquele vinho gostoso, mas parece que o Schauf já começou a tomar aí um vinhozinho, né, Schauf? Passou da hora, né?
Opa, sim. 7 horas da noite é o happy hour nosso, não é, Chalf? Exatamente. Uma Com segundona, né? certeza. Muito Silvana, então eu bom. gostaria, inclusive, gente, para quem está assistindo essa live, o Chalf já foi entrevistado por mim falando sobre a vida profissional dele. O link da entrevista do Chalf eu vou postar aqui na nossa live, né, no nosso chat. Daqui a pouco eu coloco aqui no nosso chat. E a Silvana vai gravar comigo uma entrevista amanhã. E na quarta-feira a entrevista da Silvana vai estar disponível também para que vocês possam conhecer melhor a vida profissional fantástica da Silvana, pelo menos 30 anos de apoio à Fundação Nacional da Qualidade. Ela é consultora, daqui a pouco vocês vão conhecer um pouco mais. Então, a gente daqui a pouco está colocando aí no chat o link para que vocês possam assistir a entrevista do Chalf e a entrevista da Silvana Hoffmann com a gente. Silvana, eu queria, então, fazer a primeira pergunta a você, já que você coordena esse trabalho que a gente vem estudando na Academia Brasileira da Qualidade sobre sustentabilidade, para você definir exatamente para a nossa audiência o que é, afinal, sustentabilidade. Vixe, esse é um tema bem amplo, né? Ou Sim. seja, eu arrisco a dizer que não existe um consenso totalmente firmado sobre exatamente o que significa, mas vamos lá. Sustentabilidade é um conceito que vem evoluindo desde a década de 80, principalmente ele surge dentro daquele viés de desenvolvimento sustentável, no relatório da Brundtland, né, do Nosso Futuro Comum, lá na década de 80, em 87, se não me engano, onde dizia que o desenvolvimento presente não pode comprometer, né, o desenvolvimento das gerações futuras. Então, a partir daí, vem se cunhando toda uma forma de atuar organizacional, de tal forma que você não prejudique ou não danifique o ambiente que você está inserido ou a sociedade, né? Aí a gente tem também, na década de começo dos anos 90, o John Elkington vem com o conceito do triple bottom line, onde ele fala o seguinte, que as organizações elas têm que olhar para o lado ambiental, o lado social e o lado financeiro, né? O lado ter um retorno financeiro, porque nenhuma organização se pereniza ou se mantém ao longo do tempo se ela não olhar também para o seu lado financeiro. Sim, então, sem dúvida. ficou muito forte a questão da ser sustentável garantir que o seu negócio perpetue ao longo do tempo, mas que, ao mesmo tempo que ele perpetue ao longo do tempo, ele não prejudique mais do que o devido ou mais do que o necessário o meio ambiente, e ele também contribua com a questão do desenvolvimento social. Então, esse é o grande foco de uma organização sustentável, é olhar para essas questões todas de forma integrada. Muito bem, Chalf, e por que você acha, Chalf, que esse tema sustentabilidade passou a ter tanta repercussão aqui nos 5, 6, 7 últimos anos? Bem, a gente teve alguns incentivos, né, vindos desse esforço para o desenvolvimento sustentável que a Silvana tão bem descreveu, com mais intensidade nos anos 90, né, quando se percebeu que, com a globalização, né, as trocas de produtos, né, entre os países foi muito acelerada e toda uma cadeia de impactos foi ampliada, né? Então, a globalização, apesar de trazer grandes benefícios, como, por exemplo, para reduzir a fome no mundo, distribuir melhor a renda, né, entre os países, ela traz consigo um grande impacto, um grande prejuízo ao meio ambiente, né? E também até as relações das sociedades, que não conseguem fazer internamente a sua distribuição de renda, né? Então, essa equação não fechava, né? Está fechando, e ainda não está fechando. Sim. Então, por exemplo, os fretes marítimos hoje são a maior fonte de poluição de carbono, tá? A quantidade de emissão de carbono da frota marítima é maior do que toda a indústria automobilística do mundo inteiro. Então,
Isso para você ter uma ideia. Então, as trocas internacionais, apesar de desenvolver economicamente, né, como o Triple Bottom Line preconiza, e desenvolver também a arrecadação de impostos para que os países façam um melhor serviço social, ela também, por tabela, prejudicou o meio ambiente. Então, ao longo desses anos todos, o que era uma responsabilidade social corporativa, né, de empresas se preocuparem com esse TBL, né, o Triple Bottom Line, ele passou a ser encampado por organizações organizações das Nações Unidas e subfóruns de discussões do clima, de distribuição de renda, de saúde das pessoas, etc. Né? Então, esses temas passaram a ser olhados de uma maneira diferente e se chegou à conclusão de que se o capital não entrasse na equação, isso não ia passar de uma quimera. Né? Sim. Então, as Nações Unidas, na primeira década desse século, encampou, convidou os principais fundos de investimento do mundo e para tornar real essa busca de uma sustentabilidade tão desejada por todos. Né? E de que maneira? Money talks, como diz o nosso colega Cajazeira, né? Presidente da ISO 26000, uma excelente norma de gestão da sustentabilidade, né? Uma norma de sustentabilidade. Então, na realidade, o que se colocou com esses movimentos internacionais foi trazer para dentro do barco o capital. Sim. Seja o capital de economia, o movimento capitalista de democracias, quanto de regimes totalitários, porque o capitalismo é muito similar ao praticado entre esses dois tipos de regime político, né? A busca do lucro, a busca do lucro e retorno para a sociedade na forma de impostos, né? Então, quando isso entrou na agenda, quando os investidores entraram na equação, todos os fundos de investimento mundiais que indexam as empresas públicas, né, que a gente chama empresas de capital aberto, não é muito popular no Brasil, porque a maioria das nossas empresas são capital fechado, né? Mas no primeiro mundo, essas empresas passaram a buscar essa sustentabilidade, mas com vigilância. Essa é a diferença. A busca da sustentabilidade com vigilância, com governança, com controle externo. Ou seja, eu vou controlar se o capital está sendo bem empregado para gerar esse TBL. Então, a equação trouxe para dentro do TBL o G de governança e acabou absorvendo o econômico lá dentro e virou o ISD que todo mundo fala. Mas, basicamente, esse foi o movimento. E, atualmente, para nós aqui no Brasil, nós somos periféricos, né? A maior parte das nossas organizações são privadas, né? Elas são periféricas, elas estão em torno de grandes naves-mãe, né? Que são grandes multinacionais com milhares de investidores espalhados no mundo que estão cobrando dos gestores uma postura de responsabilidade socioambiental e de governança. Isso tem trazido, então, todas as empresas da esfera econômica, né, que giram em torno dessas empresas como fornecedores, a ter o mesmo pensamento. Leva um pouco mais de tempo, mas hoje já é conhecido essa exigência dessas empresas. Então, essa evolução, estamos no momento, numa grande transição, tentando incorporar esse conceito de responsabilidade social governada ou vigiada, de maneira que a gente possa se alinhar ao pensamento mundial de ouvir as gerações futuras. Ou seja, o nosso cliente foi ampliado, o nosso cliente principal hoje são as gerações futuras, de qualquer organização. Então, em primeiro lugar, as gerações futuras. Depois, agora, o nosso cliente, né? O nosso controlador, a nossa sociedade, mas, primeiramente, as gerações futuras. Tá certo? Então, basicamente, esse é o momento em que nós nos encontramos e o grupo de sustentabilidade da ABQ está justamente estudando uma forma de simplificar essa linguagem para poder passar para as pessoas, né? Então, exatamente. Está coordenando esse grupo.
Era isso que eu ia perguntar a você, Silvana. Qual é o objetivo desse grupo que nós estamos? Claro que eu sei porque eu estou no grupo, mas é importante. A gente está aqui na academia para fornecer um produto, servir a nossa sociedade, essa é a nossa motivação, e essa é a nossa missão, inclusive, né? Servir a sociedade dentro daquilo que é a nossa expertise, a engenharia da qualidade, a gestão da qualidade da inovação. E, como fala o Guarani, fazer com que a cultura da qualidade faça parte da cultura da nossa sociedade brasileira. Então, eu queria saber de você, assim, qual é o objetivo principal desse grupo de estudo, o qual você coordena e que eu participo, junto com o Chalf e outros colegas acadêmicos, inclusive o próprio Jorge Cajazeira, e como é que está o avanço nos nossos estudos. É interessante que o pessoal aqui saiba, tanto o pessoal que está assistindo a live online, como também a live gravada. Por favor, Silvana. Bem, gente, aqui eu queria começar colocando que, historicamente, né, e até hoje, as empresas trabalham divididas, né? Ou seja, você tem a equipe que cuida lá de sustentabilidade, que cuida de meio ambiente, e muitas vezes você tem a outra equipe que cuida lá de qualidade, de gestão, né? Então, a sustentabilidade, ela hoje, na grande maioria das organizações, ela ainda não está totalmente integrada na questão da gestão de produtividade e de qualidade. E eu diria que isso é uma premissa. A gente não faz sustentabilidade se a gente não tiver qualidade, né? Então, essa nomenclatura, ela tem que ser mais transversalizada dentro das organizações. E aí, eis que nos deparamos com um tal de ESG, né? Até uma sigla em inglês que se mantém em inglês até hoje e no mercado só se fala em inglês. Ou seja, o E de Environment, o S de Social e o G de Governance. E o que isso tem a ver com sustentabilidade? É outra discussão. Sim. Ou seja, o ESG hoje é uma sigla cunhada, assim como o Chalf comentou antes, né, que é uma evolução, é um momento que a gente está vivendo hoje, é um momento ESG. Todo mundo fala de ESG, né? E o ESG nada mais é do que um foco dos investidores, a preocupação dos investidores com relação àquele capital que ele está investindo. Ou seja, ele não quer ser surpreendido por uma organização que está com passivo trabalhista, ele não quer ser surpreendido com uma organização que não cuida da questão do ambiente, que ela interage com resíduos sem controle, com emissões sem controles. Ou seja, ele quer investir numa organização que tenha o mínimo de segurança de retorno para o capital que ele está investindo. Certo. Então, o ESG, gente, ele tem um grande foco dessa preocupação de dar uma segurança para o investidor. E por trás disso tem o quê? Por trás disso, passa a existir um maior compromisso da empresa. O pessoal da área de meio ambiente ficou feliz da vida, porque eles passam a ter um aliado de peso, que é uma cobrança de cima para baixo, para fazer com que eles executem os seus programas de gestão de ambiental, gestão social, e a própria gestão da qualidade está dentro desse universo. Porque quando a gente olha o G de governança, a governança tem toda uma questão de comportamento ético por trás, atendimento legal, mas também tem a viabilidade do próprio negócio. Né? Então, dentro da governança, a gente tem a gestão dos seus líderes, garantindo que o negócio se perpetue. Né? E para que isso aconteça, você tem que ter qualidade por trás. Você não pode perpetuar um negócio que não tenha qualidade e que não escute os seus stakeholders, que não esteja alinhado com aquelas necessidades daquelas partes interessadas que estão diretamente ligados ao negócio. Então, o ESG, ele é digamos, a bola da vez, né? A nossa, que está na moda, que todo mundo fala, só fala-se de ESG, mas não podemos esquecer, gente, que ESG, ele contempla esse olhar de mercado, de investidores. Eu diria que, se a gente for olhar sustentabilidade e ESG, sustentabilidade é muito mais amplo. Claro, é muito mais nobre conceitualmente, porque ele pressupõe uma integridade, um compromisso conceitual, um compromisso com
com a essência daquilo que se coloca de uma forma mais ampla pela organização. Então, sim, sustentabilidade, ele tem um olhar muito mais amplo, muito mais genérico. O ESG, ele vem com um olhar um pouco mais restrito daquilo que tradicionalmente se fala de sustentabilidade. Mas, por outro lado, ele vem com o peso do investidor, o peso do capital, sim, que faz toda a diferença. Porque você, a partir desse peso do capital, você consegue viabilizar uma série de formas de tratar tanto as questões ambientais que você tem dentro da sua organização, como até a própria atuação na sociedade que você tem. Porque o S do social, ele está olhando para dentro da empresa e está olhando para fora. Eu sempre coloco, toda organização, pelo simples fato de ela existir, ela causa impacto, seja positivo, seja negativo, certo? Então, uma organização, na hora que ela é criada, ela está causando impactos sociais. Sim. Positivos, gerando emprego, mas pode ser também adversos, a partir do momento que ela não paga os seus impostos, ou eventualmente ela está numa localidade remota que ela começa a provocar distúrbios naquela sociedade que ela está inserida. Tá? Então, o foco do ESG é esse. E aí, dentro desse contexto todo, a ABQ, como academia brasileira, não poderia se eximir de se posicionar com relação a esse tema. E esse grupo foi criado justamente para isso, ou seja, para verificar qual é a contribuição que a academia pode dar para que esse tema seja um pouco mais entendido, mais facilmente entendido por todos os tipos de organização, seja uma pequena, uma grande organização, para que essa linguagem permeie um pouco melhor as nossas empresas e que não se tente se aproximar a esses mundos, porque hoje quem cuida de ESG dentro das empresas é o pessoal de RI, relação com o investidor, que está distante do pessoal que cuida da gestão. É o pessoal que cuida lá da qualidade e tal. Muitas vezes não é o pessoal que está cuidando de ESG, que está cuidando de montar um relatório de sustentabilidade, que está cuidando de consolidar os indicadores que vai apresentar para uma B3 ou para uma bolsa de Nova York. Essas bolsas, elas exigem uma prestação de contas do seu desempenho socioambiental. Perfeito. Então, em função disso, quem cuida disso normalmente não é o mesmo pessoal da gestão, apesar de serem temas afetos e totalmente alinhados uns aos outros. E eu acho que esse é um papel muito nobre da academia de procurar mostrar que essas coisas são sinérgicas e se complementam. Muito bem, Silvana. Antes de passar para o Chalf, porque sempre que fala de ESG também, o Chalf ele gosta de também falar o ponto de vista dele, que a gente está enriquecendo o debate na academia. A gente tem uma responsabilidade muito grande como Academia Brasileira da Qualidade, para a gente fugir dos chamados greenwashing. E, claro, todo o tema emergente que tem, não é somente o ESG, teve isso com a ISO 9000 ali no final da década de 80, até mesmo as ferramentas japonesas, quando chegaram ao Brasil, o próprio CCQ, que muita gente tratava como uma panaceia, e assim vai, o sistema Toyota de produção, TPM e tal, e a gente tem um cuidado, a academia, de oferecer para a sociedade aquilo que realmente tem consistência. Então, o grupo nosso não é um grupo sobre ESG, é um grupo de algo muito maior, mais nobre, conforme a Silvana falou, que é sustentabilidade, que a essência ela é excelente, porque todos nós, seres humanos aqui nesse lar chamado Terra, nós dependemos de uma política de visões voltada para a sustentabilidade do nosso lar. Agora, a grande vantagem, conforme a Silvana falou aí, Hoffman, é justamente essa, a gente pegar, vamos dizer assim, a cereja do bolo, que é aquilo que traz um investimento, e a gente está falando aí de grandes investidores, principalmente os grandes fundos de pensão que existem no mundo inteiro, para que a gente, quem sabe, traga para a sustentabilidade algo que fala a linguagem também do próprio investidor que injeta dinheiro nas organizações. Então, eu queria que você também complementasse essa visão da Silvana, falando sobre ESG, porque já tem várias perguntas aqui da nossa audiência, mais direcionada para ESG, que a gente vai passar daqui a pouco a peteca para vocês dois. Por favor, Chalf.
Se eu tivesse que simplificar esse olhar, né, do que é o ESG, o seu objetivo, eu diria que é nós pacificarmos essa relação entre os anseios das gerações atuais, né, que é consumir, aparecer, viver bem e etc., né, e também com os potenciais das gerações futuras. Então, o ESG, ele vem responder com responsabilidade, ele vem responsabilizando as organizações através da pressão dos seus investidores, porque por mobilização própria isso não iria acontecer, tá? Viemos tentando fazer isso durante anos e o resultado foi muito pequeno. No momento em que o capital entrou, puxando as rédeas, a sustentabilidade ganhou força, e o ESG é a forma de garantir que isso aconteceu. Nós não podemos esquecer que a primeira década do século XXI foi recheada de problemas de controle das empresas, né, do capital em si, empresas quebrando por fraudes contábeis, novas regulações saindo, nós tivemos crises de bolsas por causa de falta de controle externo, falta de governança. Então, eu lembro que os nossos modelos de boa gestão incorporaram fundamentos da governança no final da década de 2010, e aí isso foi sendo valorizado pelos donos das empresas, né? Porque mesmo que alguma empresa privada, o dono da empresa, ele quer ter certeza de que ele não seja surpreendido, como bem lembrou a Silvana, por algum risco social ou ambiental, e não só essa preocupação, mas também a questão de o ESG trouxe esse papel ativo das empresas, como transformá-las em agentes de transformação da sociedade. Então, uma empresa ESG, e esse é o ESG novo, né? Chama de novo ESG, ou ESG 2.0, é uma organização que está comprometida em transformar a sociedade através dos seus clientes, da educação, aquela educação que classicamente ela fazia para os seus empregados, ela começa a fazer para os clientes, empresas educando os clientes. A gente vê isso aí nos meios de comunicação, né? Sobre a questão da inclusão de gênero, sobre a igualdade de etnias, né? Sobre a igualdade de oportunidades, a questão do consumo responsável, a questão da economia circular, são todos conceitos que são do ESG 2.0, ou seja, tentar recuperar um pouco, né, dos estragos que nós já fizemos com a Revolução Industrial no planeta. Então, nós estamos devendo um planeta e meio de recursos, né, estamos empenhados, e nós precisamos desmontar isso que foi montado. Isso está causando uma série de problemas, né? Então, os meios de comunicação estão falando dele todos os dias. O que nós temos que entender é que o ESG é uma coisa boa, tanto para empresas com capital aberto, quanto capital fechado, quanto órgãos da administração pública, porque ele transforma o jeito de pensar, de fazer as coisas de uma maneira sustentável, tá? Você, por exemplo, para alguns tipos de organização, falar em consumo responsável é um crime ainda, internamente. Sim. Mas o consumo responsável faz parte do ESG 2.0. Nós temos que... Hoje, nós não falamos mais em neutralização de carbono. Isso era do ESG antigo. Hoje nós falamos em negativação de carbono. Nós precisamos retirar carbono que não fomos nós que colocamos. Certo. Nós devemos isso às futuras gerações. Então, esse comprometimento com a sustentabilidade é para que a gente possa fazer com que essas empresas perpetuem, porque o ganho que a empresa vai ter é se perpetuar, como a Silvana falou bem no começo. Não existe empresa saudável em sociedade doente. Muito bem, Fischoff. Ela vai ficar doente. Então, correto. E globalmente, um mundo globalmente doente vai tornar doente todas as suas empresas. Então, nós temos que ter essa mentalidade de fazer, como sempre, no pequeno aqui no nosso entorno, aquilo que nós devemos fazer globalmente. Então, fazer esse tipo de vamos dizer assim, puxar uma bandeira, começar a empinar uma bandeira que seja dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Uma que seja.
tá? Aquela que está mais afeita ao meu propósito de vida, né? Da minha empresa. Hasteio a primeira bandeira, depois hasteio a segunda bandeira. Então, com o passar do tempo, eu vou englobando todos os objetivos do desenvolvimento sustentável. E lá dentro estão todos eles do ESG, incluindo a governança, através da gestão responsável e do controle. Okay? Então, basicamente, é isso que eu penso. Muito bem, Carlos. Nós estamos numa mudança, né, de mentalidade. Nós vamos fazer uma mudança de mentalidade, não é uma mudança de método, é uma mudança de mentalidade. E isso eu só acredito que possamos conseguir com as novas gerações. Elas estão mais preparadas para isso do que nós. Muito bem, Schoff. Agora começam a ter as perguntas aqui, já temos aproximadamente 445 perguntas, gente. Então, temos uma, inclusive, que se encaixa com o finalzinho da fala do Schoff, que eu queria que a Silvana comentasse. Os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, os 17 objetivos, né? Eles vêm para colaborar em vários aspectos, e um deles é a sustentabilidade em âmbito global, é a afirmação do Edilson. Ele pergunta como as empresas, em sua cadeia produtiva, de produtos, etc., podem assumir alguns desses objetivos em seus valores, cultura, etc. Muito bem. Boa pergunta. Muito boa pergunta do Edilson. Parabéns, Edilson. Oi, Edilson, boa noite. Quando você olha o conjunto de objetivos, né, eu acho que você tem que, primeira análise que tem que ser feita é olhar o seu modelo de negócio, olhar o que você faz como organização. E, a partir daí, você vai olhar dentro daqueles objetivos quais deles que estão mais afetos à realidade do seu negócio. Essa é a melhor forma de você internalizar os objetivos e de você mudar a cultura. É começar alinhando os objetivos, traduzindo ele, colocando ele numa linguagem que faça sentido dentro da empresa. E aí você começa a desenvolver ações que estejam alinhadas às metas que são estabelecidas. E você consegue definir uma estratégia de aderência cada vez mais aos ODS, né? E vai quebrando as resistências, porque você começa a mostrar que o seu negócio e os ODS, eles têm o mesmo propósito no final, né? Que é a questão da perenidade do negócio, a questão de você ter essa continuidade e uma manutenção, como o Schoff falou, de um ambiente saudável, né? Um ambiente natural saudável, um ambiente social saudável. Então, não dá para colocar todos os ODS logo de uma primeira vez, né? São muitos e muitos variados. Então, assim, para começar a trazer isso para dentro da cultura da empresa, seleciona aqueles que estão mais alinhados ao seu modelo de negócio e traça estratégias específicas para esses ODS. E aí você começa a fazer as conexões do objetivo maior com o próprio negócio da empresa. Eu acho que esse é o caminho. Muito bem, tem pergunta aqui do Carlos Cardoso, ex-executivo da Ródia. Silvana e Schoff, vou perguntar ao Schoff para a gente ficar alternando, como acelerar a conscientização do consumidor em relação ao ESG na hora de decidir suas compras. Muita gente, inclusive, prega meio ambiente, mas na hora de botar combustível no veículo, ele faz o cálculo dos 30%, e não a questão que o álcool polui menos do que a gasolina, né? Afinal, é ele quem tem o poder de tirar o dinheiro do bolso. Então, a pergunta do Cardoso é isso, como sensibilizar o consumidor, principalmente aqui no Brasil, né? É a pergunta de $1 milhão, porque o consumo responsável é, na minha opinião, o mais difícil valor a ser implementado na nossa sociedade de consumo, né? Porque ele é contraproducente, né? Então, ele precisa de uma maturidade e de uma responsabilidade que talvez a gente não consiga desenvolver em todas as organizações. Tá? Eu vou citar um exemplo do nosso setor de saneamento ambiental, um setor que eu tenho bastante atividade. Lá nós temos um ABS, SD Index do saneamento, e esse índice de saneamento, ele preconiza que você estimule o consumo responsável da água potável. Tá? Por quê? Porque os recursos hídricos são escassos. Então, lá naquele setor, é muito fácil de convencer, né? Porque se você ficar sem água, isso vai prejudicar a sua vida, né? Sua qualidade de vida.
Então, nesse setor é fácil. Agora, nos setores de bens de consumo, é muito complicado. E aí entra, eu acredito, viu, Carlos, que meu colega Xará, que a educação virá das nossas crianças, né? Virá de dentro de casa, virá da nossa economia doméstica, né? Da responsabilidade social individual, né? Agora, é claro que as organizações poderão fazer movimentos, e algumas já estão fazendo. Nós vemos alguns bancos, por exemplo, desenvolver cartilhas de crédito responsável, para você não consumir demais crédito e você acabar se atolando, né? Então, nós estamos vendo alguns segmentos investir nessa vertente da sustentabilidade, justamente porque coloca em risco o seu próprio negócio. Então, quando entra no mapa de risco, as organizações fazem. Agora, quando não entra no mapa de risco, é muito difícil de você convencer os consumidores a fazer isso. Então, a educação de consumidores é uma das exigências, inclusive, do modelo de excelência lá em gestão de saneamento ambiental, que lá dessa associação, porque essa disposição, essa predisposição, que a gente chama predisposição do cliente economizar água, é importante para a sustentabilidade de todo o setor. Então, são esforços setoriais. Eu acho difícil fazer esforços individualizados por empresa. Eu não teria uma resposta precisa para essa complexidade. Mas eu acredito que são small steps, pequenos passos em direção a uma parte da educação das nossas crianças e jovens, algumas ações afirmativas de organizações que atuem em mercados mais suscetíveis a fazer consumo responsável, como os exemplos que eu dei, e lentamente nós incorporarmos no pensamento gerencial ISD 2.0, que nós chamamos, né, o líder ISD 2.0, essa preocupação em não, vamos dizer assim, matar a galinha dos ovos de ouro, né, por excesso de consumo, né? Okay. Tá certo? Mas é uma resposta que nós ainda não temos ela completamente equacionada. Muito bem, o Ricardo Morilovski fala com a gente lá de Santo Amaro de Purificação, a terra do Caetano Veloso e da Bethânia, Maria Bethânia, está fazendo um circuito muito bacana aí pelo Brasil, né? O que vocês acham da alteração da taxonomia, que é a classificação das empresas de energia que têm fontes fósseis, e de armas com relação a ESG? Pois, segundo ele, as ações dessas empresas subiram na Bolsa depois que teve a guerra da Ucrânia, e ele coloca aqui até uma sequência do pensamento dele. Empresas de petróleo e empresas armamentistas não eram consideradas carteira de ativos de ESG antes da guerra, dessa guerra da Rússia contra a Ucrânia lá na Europa. Você poderia responder, então, Silvana, essa questão de reclassificar essas empresas para que sejam motivos de preocupação dos grandes investidores? Gente, momento de crise é momento de crise. Uma guerra, ela é capaz de mudar algumas perspectivas que a gente tinha, né? Alguns conceitos. Não tem como não, tá? Quando você olha uma empresa petroleira, né? Uma empresa de energia de fontes fósseis, né? Ou uma empresa de armas, ela não estava na carteira ESG, né? Mas agora, se você pensa, o que é o E? Environment. Essas empresas, elas têm impactos ambientais fortes, mas eu posso tentar minimizar ao máximo e ter alguns controles para evitar os derramamentos de petróleo no mar, por exemplo, né? Uma empresa de armas, ela tem um impacto social absurdo, porque ela está lá tirando vidas, de certa forma, né? Ela está lá provocando danos às pessoas, né? A integridade física das pessoas. Mas, num período de guerra, esse conceito ele passa a ser subjetivo, vamos colocar assim, né? Armas e mortes no período de guerra, elas não têm CPF. Sim. Né? Teoricamente, não existe CPF num período de guerra. Né? O que existe são disputas e por aí vai. Por mais triste que isso possa parecer, e que é triste mesmo,
Eu sou contra todo e qualquer movimento armado e guerras, gente. Eu tenho uma convicção que o ser humano é um ser belicoso por natureza. Sim. Se você pegar a história humana, é uma guerra atrás da outra, uma guerra atrás da outra. Ou seja, quando está em paz, ele arranja algum motivo para criar uma guerra. Ou seja, o ser humano é um ser belicoso. Então, assim, se você entender que a gente ainda não conseguiu superar essa questão de ser belicoso, você chegar e dizer assim, olha, eu vou reclassificar uma indústria armamentista e vou começar agora a olhar o ISG. Quando você fala olhar ISG, o que está por trás disso? Né? Hoje a gente fala, não existe um critério único para dizer, ó, essa empresa tem ISG ou essa empresa não tem. Hoje a gente tem algumas taxonomias, né? Não existe um padrão único para avaliação de ESG. Existem algumas que são mais conhecidas, tipo o SASB, até o próprio GRI é um padrão que é muito utilizado no Brasil, onde as empresas têm que relatar o seu desempenho nessas áreas, né? E esse desempenho é relatado e ele é avaliado pelos acionistas, por empresas de auditoria independente, tá? Então, hoje, uma das críticas, né, é que a gente ainda não tem, eu acho que é uma questão de evolução de tempo, de ter uma única forma de avaliar se essa empresa tem ESG ou se essa empresa não tem. Esse já é o primeiro ponto. E aí, se eu olhar o seguinte, empresas, geração de energia fósseis e empresa armamentista, assim como empresa de tabaco, né? A gente pode colocar outras indústrias nesse rol de empresas e chegar e dizer o seguinte, como é que eu vou olhar essa atuação dessa empresa desses pilares que o ESG preconiza? Sim. Então, de repente, eu posso ter um pilar, uma empresa de tabaco, um S, extremamente fragilizado, mas eu tenho um ambiental, um de governança muito bem estruturado. Sim. Uma empresa de energia fóssil, talvez o ambiental seja fragilizado, mas eu posso ter um social e um de governança mais forte. Ou seja, o ESG, ele preconiza você olhar a empresa de uma forma integral. E em alguns setores, né, eu posso potencializar outras práticas em detrimento de um pilar que talvez não esteja tão forte. Tá? O importante é você olhar o todo. Eu concordo com vocês que tem alguns setores que eles causam... A impressão que a gente tem é que ele causa um dano muito maior do que benefício. Certo. Mas a gente tem que ter, assim, eu diria, a clareza e a transparência de olhar também, será que não está tendo benefícios de outras formas que a gente não está conseguindo enxergar? Não está trazendo ganhos de outras formas que a gente não está conseguindo enxergar? Focado só naquele ponto, naquele pilar do negócio, não que não seja importante, gente, mas ele é um pilar do negócio, mas eu tenho outros, né? Eu tenho outras atuações. Então, muito bem. Acho que é olhar o sistêmico, né? Olhar a empresa de uma forma mais sistêmica. Sim. Então, bem, aí vocês dois responderam 4 das 454 perguntas, falta 451 agora. O Luiz Janello, ex-executivo da Volkswagen, muito nos honra estar aqui presente, Janello. Qual o peso do comprometimento do CEO e a cultura da empresa na aplicação do ESG e sustentabilidade na aplicação do modelo sistêmico empresarial? Aí ele está querendo saber o papel do CEO. Schalf. A governança, né? Bem, nós defendemos nos modelos de ESG, de gestão de excelência em ESG, que a alta direção gerencia pelo exemplo, né? E como criadores de cultura. A principal responsabilidade de um CEO é, obviamente, desenvolver a cultura da sua organização, para ter uma cultura saudável, né, onde as pessoas possam maximizar a sua contribuição, né? Então, o papel principal de um CEO é escolher o seu primeiro escalão, né, o seu C-suite, de maneira que eles tenham esse olhar sobre a sustentabilidade, esse olhar moderno sobre a sustentabilidade e possam escolher e desenvolver pessoas com essa mentalidade, né? E que possam encontrar dentro dos processos da organização todas as oportunidades de amplificar a sua ação afirmativa para o desenvolvimento sustentável.
Tudo que se faz dentro de uma organização pode ser passar pelo filtro da sustentabilidade, né? Então, assim como nós passávamos pelo filtro da qualidade, né, o filtro da sustentabilidade também é possível ser passado. Então, o grande papel do CEO, que a gente chama CEOs do ISD 2.0, é serem capazes de montar equipes de criadores de uma nova cultura, né, de fazer transformações de mentalidade na organização, desde o ponto de vista dos níveis técnicos, né, os níveis de conhecimento, né, as áreas de conhecimento, como, por exemplo, as áreas técnicas, engenharia, bem como as áreas operacionais. Então, esse é o principal papel, e de zelar para que o seu planejamento estratégico, né, considere objetivos de desenvolvimento sustentável, considere metas de desenvolvimento sustentável, que ela possa alcançar novos graus, né, de desempenho em relação ao ISD, usando o índice que desejar. Tem vários indexadores, né, de ISD, cada um com uma métrica diferente, mas isso é possível que você possa utilizar um deles, né? E nada impede que você possa também capacitar os seus executivos, né, nesse novo olhar, né, para a gestão, de maneira que eles sejam agentes de transformação. Mas nós temos que promover mudança de mentalidade, ou seja, desenvolver uma nova cultura, uma cultura mais focada nos clientes, que são as futuras gerações, né? Não é a sociedade só, são as futuras gerações, porque a sociedade atual, claro, sofre os nossos impactos, etc., mas as sociedades futuras vão sofrer muito mais, né? Então, essa questão que Silvana colocou, por exemplo, esse conflito, né, entre a questão da mudança de prioridade por causa de guerras, né? Todas as guerras, praticamente sem exceção, são disputas por recursos, né? E o principal recurso, né, do planeta, que mais causa problemas também ambientais, é o recurso energia. O recurso energia vem gradativamente, a matriz energética mundial vem sendo gradativamente modificada de maneira a utilizar mais as energias mais sustentáveis, como, por exemplo, energias térmicas da própria Terra, energias do vento, a energia solar, tá? Com a atenuação ou seja, com a gente enfatizando que as organizações busquem energias mais sustentáveis, nós contribuímos para reduzir os conflitos, inclusive, né, de maneira global, né, porque o acesso a matéria-prima energia fica mais... Hoje nós estamos passando por uma dificuldade, né? A Europa está se vendo em maus lençóis por causa dessa carência de energia. Mas, com o tempo, eu acredito num futuro onde a pacificação entre as nossas gerações e gerações futuras passará por uma energia sustentável, que é a matriz de tudo. Tudo vem da energia do Sol, né? Inclusive as energias fósseis vêm do Sol. Então, a gente vai ter um momento de transição desses 100 anos, talvez menos, né? E a gente acabará chegando, talvez, a um mundo menos conflituoso, né? Porque hoje o capital, outro vetor que eu falei, o capital, isso é a minha opinião, o capital, ele está com um olhar no ISD, mas ele está com um olhar na sustentabilidade do sistema econômico. Então, um país que tem um sistema econômico funcionando, ele vai preservar com armas esse seu sistema. Então, ele vai lutar pela sua sobrevivência. Obviamente, vai conflitar com o mesmo pensamento do vizinho, né? E isso vai acabar gerando conflitos. Então, o capital, ele também vai colocar o seu recurso em armas, né? Em defesas, né? E gerando mais possibilidade de conflitos. Então, o capital ele busca a sobrevivência, né? Ele busca a sua rentabilidade, a sua sobrevivência e a sua sustentabilidade. Basicamente, enquanto nós não reduzirmos os conflitos por matérias-primas de energia, a gente vai ter ainda essas guerras atrapalhando a nossa jornadinha, né? Muito bem, Chaves. Agora só 359 perguntas, Silvana. Então, temos um aí do nosso presidente Eduardo Guaranha, né, que ele comenta uma coisa muito interessante, não é? A qualidade já tem um arcabouço técnico de muito tempo, consagrado, eficaz,
né? A qualidade hoje é uma coisa indiscutível, ela faz parte hoje da rotina das organizações e dos profissionais, principalmente os profissionais que buscam ser cada vez mais, buscar mais empregabilidade, ser mais útil à sociedade. E ele pergunta justamente nisso, não é? Como é que esse arcabouço, esse patrimônio imenso que tem a qualidade, pode ajudar a, vamos dizer assim, até a valorizar o termo sustentabilidade e colocá-lo em prática, assim como hoje é o tema da qualidade. Muito bom, Guaranha. Eu vejo assim, a sustentabilidade não se faz sem qualidade. Para mim, essas duas coisas andam muito juntas, né? Quando a gente está olhando sustentabilidade, você está olhando o pilar ambiental, por exemplo, eu penso assim, de um produto com boa qualidade é um produto que está preocupado com o uso eficaz de recursos, com o não desperdício, com buscar inovações para ter uma rentabilidade melhor, ter uma produtividade melhor. Ou seja, as ferramentas da qualidade, elas fazem parte do contexto da sustentabilidade. Essas coisas, para mim, andam muito juntas, principalmente quando a gente está olhando o aspecto ambiental da sustentabilidade, tá? A parte de governança também está embutido, porque fazer qualidade é você ter uma visão sistêmica da organização, é você ter as pessoas alinhadas num objetivo maior, conhecedoras da estratégia e do foco de onde a organização está querendo seguir, né? Então, a questão de você fazer algo com qualidade é você fazer algo com pessoas capazes para também desenvolver essa qualidade. Então, assim, ter pessoas capacitadas, ter produtos confiáveis, inovadores, buscando a otimização de recursos, tudo isso está no universo da sustentabilidade. Mas são ferramentas de qualidade, são métodos produtivos, são processos de capacitação de pessoas e até o impacto que você traz nas comunidades, quando a gente fala de sustentabilidade, que tem a ver com o seu impacto social dos seus negócios, isso faz parte da gestão. Então, a gente falar de ferramentas da qualidade, de metodologias da qualidade, a gente está, se você colocar um olhar um pouco mais amplo, você está fazendo sustentabilidade também, né? Não dá para deixar isso desagregado, são coisas que andam junto. O problema é que às vezes a gente não olha muito isso, né? A gente acha que são coisas distantes, separadas, mas no fundo está tudo muito junto. Não é o pessoal da sustentabilidade que vai pensar em inovação de produto, mas o cara que está pensando em inovação de produto, quando ele está pensando com que objetivo? Ele quer otimizar custo, ele quer trazer uma tecnologia melhor, ele quer surpreender mais o seu cliente, e a partir do momento que ele faz esse movimento, você está já entrando na questão da sustentabilidade do negócio, né? Não podemos olhar sustentabilidade só por dois vieses, né? Eu estou olhando também o financeiro, da sustentabilidade do negócio. Então, eu acho que a sustentabilidade ela está alicerçada na qualidade e na inovação, naquelas práticas, naquelas metodologias que a gente já conhece e que vem PDCA, gente. PDCA está intrínseco em tudo que a gente fala, né? E está intrínseco na sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente fala também em implementar metodologias, verificar se elas estão funcionando, fazer os ajustes necessários e reprogramar tudo isso. Então, assim, são conceitos que andam muito junto. Para mim, não são coisas separadas. Tá? Muito bem. O Dagnino fala com a gente lá do Rio de Janeiro. Seria o marketing agressivo e a publicidade, inclusive subliminar, e a inovação desmedida adversários da sustentabilidade? Ele fala marketing agressivo, publicidade e inovação desmedida. Como sendo o greenwash, ele está resumindo o greenwash. Seria o adversário da sustentabilidade, Schalf? Depende do produto que eu estou vendendo. Se eu estou vendendo uma ideia, por exemplo, de escovar bem os dentes, né, eu posso ter um marketing agressivo para que as pessoas melhorem a sua saúde dental, né? Se eu fizer um marketing agressivo para
para as pessoas deixarem de fumar, né? Isso é um produto bom, né? É uma coisa boa, né? Agora, se eu fizer um marketing agressivo de produtos com baixa agregação de valor de sustentabilidade, né? Porque, como a Silvana colocou, com outro olhar, né? A sustentabilidade colocou em evidência que qualquer produto tem qualidades de sustentabilidade. Então, ela ganha novos requisitos. Antigamente, produtos não tinham. Se a embalagem, para onde vai parar a embalagem? Não interessa. Agora já tem, né? Então, a sustentabilidade despertou na engenharia um novo olhar sobre a engenharia sustentável, né? A economia circular. Então, eu posso chegar à conclusão que um determinado produto ele está bem sustentável ou não, ele está mais ou menos integrado à cadeia de consumo. Quanto melhor ele estiver integrado à economia circular, melhor, mais qualidade. Em termos de sustentabilidade, ele tem mais qualidade. Então, dessa maneira, um marketing agressivo de um produto que tem baixa adição de valor sustentável é um crime, né? Sim. Opa, travou? Travou, Chalf? Eu acho que o Chalf deu uma travada. Chalf travou. Agora, o Reinaldo Amaral, daqui a pouco o Chalf volta. Eu acredito que... voltou. Opa, deu voltou. Uma falhadinha, né? Um produto que tenha uma boa contribuição para o restauro, né, do nosso planeta, esse produto deveria ter um marketing agressivo mesmo, né? Então, depende do produto, né? Tá. O Reinaldo Amaral, ele faz uma pergunta interessante, Silvana. Como pensar a sustentabilidade com qualidade nas organizações públicas? E aí tem uma pergunta também na sequência, muito ampla, evidentemente, e como você não é a representante oficial da Academia Brasileira de Qualidade, mas como membro você pode dar algum sinal, como é que a ABQ, a Academia Brasileira de Qualidade, pode contribuir junto à administração pública para intensificar campanhas voltadas justamente para o uso racional de recursos, que é, na verdade, uma participação para a sustentabilidade? Bem, vamos à primeira pergunta. Que é sobre São perguntas difíceis, né, Chalf? Assim, é difícil a gente comentar sobre isso, né? Como pensar a sustentabilidade com qualidade nas organizações públicas? Eu acho que as organizações públicas, por essência, ela tem que pensar no público. Ele quis dizer serviço público ou organizações públicas com ações na Bolsa? Na verdade, viu, Chalf, o que ele está dizendo assim é o seguinte: nós temos serviços públicos que a gente muito bem conhece serviços públicos. A origem de quem são os gestores. Então, como fazer com que a administração pública, né, ela também se conscientize, já que ela tem um papel muito grande na conscientização da sociedade e até internamente dos seus gestores nos negócios da própria administração pública, que tem essa preocupação maior com sustentabilidade. É isso que ele talvez esteja perguntando. E, na sequência, o que é que a ABQ pode fazer, Silvana, para que a gente chegue aos órgãos públicos, não somente para a classe empresarial de empresas privadas, né, para sensibilizar o pessoal para a questão da sustentabilidade? Bem, gente, primeiramente, né, posso colocar minha opinião, não é uma opinião oficial da ABQ, né, porque eu não estou aqui representando a ABQ, tá? Eu acho que pensar a sustentabilidade nos serviços públicos, né, com qualidade nos serviços públicos, de novo, tudo depende dos nossos gestores, né? Como o Chalf falou, sem liderança, sem uma boa governança, as coisas não vão acontecer. A mudança cultural que a gente tanto espera, ela não vai acontecer. Num serviço público, numa organização pública, por onde isso pode começar? Né? Se a coisa não vem de cima para baixo, onde você tem uma mudança de gestão, que essa mudança de gestão ela provoque uma mudança de atitude nas pessoas que prestam os serviços, se isso não vem de cima para baixo, isso pode vir de fora para dentro, ou seja, a população, o cliente daquele serviço, né, ele começa a questionar, ele começa a cobrar uma forma diferente, ele começa a exigir uma mudança de postura um pouco maior do serviço público. Né? Então, ele começa a criticar mais esse serviço. Então, assim, eu vejo que é muito difícil, né? Porque
você tem coisas que estão muito enraizadas na nossa cultura brasileira, digamos assim, né? Está tudo muito enraizado. Então, essa mudança cultural, o Schoff fala que é para os nossos filhos, eu não sei se não é para os nossos netos, Schoff, assim, você ter, né, essa mudança de visão do que é ser sustentável, né? E de como trabalhar essa sustentabilidade dentro do nosso dia a dia, né? E principalmente nos serviços públicos. Eu acho que os grandes promotores dessa mudança têm que ser por meio da educação, né? As escolas têm que provocar isso, e as organizações privadas, elas têm um papel importante como mostrar que esse caminho existe, dar exemplos em uma série de linhas de produtos ou de serviços, elas podem ir dando os exemplos. E, a partir desses exemplos do setor privado, as organizações públicas poderiam também começar a mudar a sua forma de atuar. Mas não é um processo simples, né? Como a ABQ pode contribuir nesse processo? Falando rapidinho. Eu acho que a ABQ, ela congrega um conjunto fantástico de profissionais, de referências no mercado, em diferentes temas, né? Nós temos, hoje, acadêmicos com vasta experiência nos mais diversos assuntos relacionados à qualidade, à gestão, né? Mas também voltados para a educação, voltados para o saneamento, como o Schoff, voltado na área pública, para serviços públicos, voltados na área acadêmica, né? Então, nós temos um conjunto grande de especialistas ou de acadêmicos nas mais diversas áreas. Então, eu acho que a ABQ pode usar desse seu universo de conhecimento para tentar trazer para a nossa sociedade algumas referências, né? Contribuir para melhorar esse entendimento do que vem a ser essa sustentabilidade, ou mais propriamente dita, naquilo que a gente está ouvindo tanto hoje, que é o ESG, né? Eu acho que a ABQ pode contribuir trazendo dessa experiência toda que ela tem, um olhar mais prático, mais fácil de entender, mais alinhado com o dia a dia das organizações. Excelente, viu, Silvana? Silvana, se eu, você e Schoff ficássemos aqui dando aula uma semana de 8 horas sobre sustentabilidade, você acha que na sexta-feira, de 5 horas da tarde, não ia ter aquele aluno no pé da gente fazendo perguntas ainda? E a gente não terminaria o assunto, viu, Haroldo? Não esgotaria o assunto. Então, a gente pede desculpas aqui à nossa audiência, inclusive algumas perguntas excelentes foram colocadas aqui, mas a gente tem um tempo limitado. Eu quero que vocês nos compreendam, mas eu quero também zelar pelo horário de vocês. São 21 horas, 3 minutos, horário de Brasília, e eu queria abrir um parêntese para poder cumprir a nossa promessa de fazer o sorteio desses produtos que foram disponibilizados pelos nossos apoiadores, 3 exemplares do Polímata, um best-seller da Quality Mark Editora, a maior editora de livros sobre negócios da América Latina. Esse livro, a certificação 5S, que também é um best-seller de 400 páginas. Nós vamos sortear um curso digital de 5S do TPM e vamos sortear também uma inscrição no FestQuali Paraná, inscrição que você pode participar presencialmente ou de maneira remota. Então, vamos fazer o seguinte, vamos descompartilhar aqui, para a gente compartilhar o aplicativo que a gente vai usar para fazer o sorteio. Desejo a todos vocês boa sorte. E quem for sorteado vai enviar um e-mail para mim com seu endereço completo para pdca@terra.com.br. Então, 3 sorteios do livro Polímata, best-seller da Quality Mark Editora, do Saidu Mahomed. O primeiro vai para Alexander Mello. Parabéns, Alexander. E também obrigado por você estar sempre compartilhando a divulgação da nossa live com a sua rede de relacionamento, que é uma rede fantástica. Vamos para a segunda sorteada da noite. Vai para o Polímata. José Amado. Então, José Amado, prazer tê-lo aqui. Volte mais vezes. Não sei se você já veio a lives anteriores, mas seja bem-vindo. Espero que tenha gostado. Divulgue com a sua rede de relacionamento e traga pessoas da sua rede para participar aqui da nossa live. Vai para agora Dagnino. Então, Dagnino, parabéns aí. Está pertinho aí do Mahomed, aí no Rio de Janeiro. Agora vamos sortear o livro A Certificação 5S.
400 páginas, um best-seller que mostra como formar a cultura do 5S na organização. Vai para Elieu Teixeira. Elieu, mais uma vez, obrigado por sua participação. Agora vamos sortear o curso digital de 5S do TPM, você vai escolher. São mais de 30 cursos oferecidos com direito a certificado. Vai para Reinaldo Amaral. Reinaldo, obrigado por você estar aqui presente, pela sua participação. Venha mais vezes. E vamos sortear aqui uma inscrição no Festival de Paraná, o maior evento de qualidade da América Latina, que vai acontecer entre dia 9 e 11 de novembro, em Curitiba. Vai para Lígia. Parabéns, Lígia, mais uma vez, por você ter sido sorteada. Então, vamos interromper aqui o compartilhamento e vamos voltar aqui para os nossos convidados. Silvana, Schauf, eu queria passar para vocês fazerem aí em 30 segundos as considerações finais. Daqui a pouco a gente vai anunciar quem é o nosso convidado da live da próxima segunda-feira, dia 19 de setembro. Silvana, você com a palavra, o Schauf deu uma fugidinha aí, daqui a pouco ele volta, por favor. Bem, boa noite a todos, gente, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Esse assunto é fascinante, é algo que está aí no nosso dia a dia e que tem a ver com o nosso ser na sua essência, né? A gente está vivenciando isso e querendo e buscando um planeta cada vez mais forte, mais livre desse monte de coisas que nós andamos destruindo, né? Andamos colocando aí desperdiçando recursos ou contaminando e por aí vai. Então, esse é um assunto que realmente merece muitas lives, viu, Haroldo? Dá para entrar muito assunto específico relacionado a esse tema nesse seu bloco aqui. Parabéns pela Muito iniciativa. bem, Silvana. A gente agradece a você, mas não saia por enquanto, porque a gente vai anunciar os nossos colegas convidados da próxima live. Schauf, você está com o seu microfone desativado, por favor, faça suas considerações finais. Por favor, Schauf. Bem, gente, contem com a BQ para ajudar qualquer um de vocês a tentar equacionar melhor a melhor forma de você absorver essa questão do ISD, da sustentabilidade. Reinaldo colocou uma questão muito importante. Obrigado, Reinaldo, pelo seu comentário. Existem as diversas formas de avaliar o índice ISG das empresas. São muitas maneiras de fazer isso. Não há harmonização nas metodologias, mas uma metodologia muito simples, né, que eu recomendo e gostaria de deixar isso para vocês, que tem esse desejo de fazer uma coisa mais pé no chão, é olhar os ODS. Começa pelos ODS, vê aquilo que está mais alinhado ao seu negócio, que realmente é o teu core business, pegue na periferia aquilo que você pode atuar e fazer diferença no seu entorno e faça um pouquinho de cada coisa e meça o desempenho disso e faça um PDCA, como a Silvana colocou logo no início. Isso aí já vai ser um grande ganho para você vai chegar até no indicador do seu nível de adesão aos ODS. Então, o nível de adesão aos ODS é um bom começo para vocês. Quão aderentes aos ODS vocês estão? Ah, não, mas eu não tenho nada a ver com combate à fome. Tem sim, se você analisar, você vai ver que tem, tá? E no plano coletivo da organização. Mas eu não tenho nada a ver com consumo responsável. Tem sim. Então, inclusão de gênero, eu não posso fazer nada, eu só tenho 2 sócios, né, na empresa. Tem sim, é possível ser feito. Então, basicamente, é essa a mensagem que eu queria dar. É lançar esse desafio, tentar se adequar aos ODS. Muito bem, Schauf e Silvana. Eu estava aqui lendo, não é, os 3 livros que eu tenho sobre o DEME, não é? O do Vitor Michalka. Foi muito importante esse livro, mas a Mary Walton, eu acho que foi a pessoa que melhor escreveu sobre o DEME até agora do mundo, e tem um livro do próprio DEME, né? O best-seller dele, não é? Que todo mundo deveria ler esse livro, principalmente quem faz o curso de administração de empresas. E eu tenho curiosidade, né? O DEME, que ele foi para o Japão ali em 48, 49, né? Até hoje existe o prêmio DEME lá pela JUSE. A dúvida que eu tenho é se ele seria escutado hoje no mundo ou seria escutado no Brasil. É um grande desafio ou não imaginar o DEME, o saudoso DEME, se seria escutado hoje, hein, gente? Eu estou perguntando isso
porque na próxima live a gente vai ter aqui um grande desafio, não é? Nós vamos trazer aqui peso pesado. Nós vamos trazer aqui os nossos colegas da ABQ, o Cláudio D'Artagnan, não é? Cláudio D'Artagnan Barros e o Getúlio Apolinário. O D'Artagnan mora aqui no Vale do Paraíba, o Getúlio lá em Vitória, do Espírito Santo. Então ele vai estar aqui mostrando para a gente se o DEME seria hoje escutado, ouvido, influente, tanto no Brasil quanto no mundo. É um grande desafio ou não é, gente? Na opinião de vocês. Sem dúvida. Particularmente, eu acho que ele seria ouvido. E você, Charles? Sem dúvida, ele seria ouvido, né? É um professor eterno. Eterno. Tudo ali é preciso e eterno. Então, gente, o convite está aberto. Eu, inclusive, tive o prazer de receber aqui, todos nós, né? Tivemos o prazer de, essa semana e a semana passada, recebemos aqui o livro do Cláudio D'Artagnan, mais um livro. Eu acho que esse aqui é o 12º livro da D'Artagnan. Essa pessoa fantástica que nós temos na academia, o Getúlio, a experiência que Getúlio teve na antiga CST, Tubarão, lá em Vitória, à frente. O D'Artagnan, o Getúlio conviveu ali com o Falcone, quando o Falcone ainda estava para lançar o primeiro livro dele, o TQC no estilo japonês, e o Getúlio estava lá, inclusive, servindo de cobaia, né, para tudo aquilo que o Vicente Falcone estava trazendo do Japão ali no final da década de 80, e o Getúlio estava lá presente. E o D'Artagnan nem se fala. O D'Artagnan são poucas as pessoas que tiveram o prazer de conhecer Juran e o Ishikawa, né? E o D'Artagnan teve o prazer de conhecer os dois. Então, vai ser uma live no próximo dia 19 de setembro. Todos vocês estão convidados. Compartilhe esse convite com a sua rede de relacionamento, que é isso que a gente deseja, trazer informação, principalmente para quem quer buscar crescimento profissional no mercado de trabalho e também está atualizado. Então, eu agradeço a Silvana, ao Chalf, pelo convite que vocês terem aceito. Agradeço muito, mais uma vez, a nossa querida e qualificada audiência. E, como sempre eu faço nos finais da live, desejo que todos fiquem com Deus, principalmente nessa semana abençoada que seguramente nós vamos ter pela frente. Gente, boa noite. Até. Boa noite, obrigado e parabéns, Haroldo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigado. Bye, bye, gente. Fiquem com Deus. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.